totalidade da promessa. Bom dia, acorda. Bom dia, mais um dia de bênção, mais um dia de fé, mais um dia debaixo da graça de Deus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem estado conosco às 5 da manhã, acordando, despertando, juntamente com a palavra de Deus, né? Você de perto, você de longe, você aqui desse solo brasileiro, né? E também esses que a conexão chega aí fora do país, porque a mensagem de Cristo, a mensagem que vem da palavra de Deus, ela está sendo, né, lançada, a semente está sendo lançada e ela vai alcançando os lugares que o Senhor ele vai operar rica e poderosamente. Você que é daqui do solo sergipano, tenha um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que é da nossa cidade maravilhosa, a cidade de Glória, que mana leite e mel, que está vivendo em novidade de vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você da cidade de Poço Redondo, você do sertão de Sergipe, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que é da cidade de Socorro, outra cidade maravilhosa, a cidade de Socorro, a cidade de Aracaju, são cidades, irmãos, né, acolhedoras, abençoadas, de um povo que cresce com Deus, que cresce na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você da cidade dos meus pais, que é Santa Rosa de Lima, a cidade dos meus pais, onde eles nasceram, e todas as cidades de Sergipe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é da minha cidade natal, de onde eu nasci, lá em Santos, litoral de São Paulo, você que é de São Paulo, você que é de qualquer lugar, aonde você estiver, você que é do campo, você que é da cidade, você que é do litoral, né, que mora pertinho da praia, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo. Acorda, né? Acorda, porque é tempo de despertar, é tempo de conhecer a vontade de Deus, né? De conhecer, de andar debaixo da luz. Lâmpada para os meus pés, para os nossos pés, é a tua palavra. Então, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela vai iluminando o nosso caminho, vai mostrando aonde nós devemos chegar. Você que já entrou aqui nessa conexão, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso querido irmão Feitoso, nosso querido irmão Valdir, a nossa querida irmã Edelvânia, que já recebeu a vitória, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Almir, em nome do Senhor Jesus, outros que já estão entrando aí, um povo que é sedento pela palavra de Deus, um povo que quer, né, receber o melhor. Então, bom dia. Sextou, né? Já estamos aqui na sexta-feira. Nossa, gente, como está passando rápido, né? Está passando muito rápido, por isso que nós precisamos agarrar ao Senhor para aprender, para receber, para ter força, para andar em novidade de vida, para ter força, para vencer as adversidades, as lutas que vão surgindo. Porque o Senhor ele declarou que no mundo a gente vai ter aflição, né? Mas que temos que ter o quê? Bom ânimo. E o que nos dá bom ânimo? É a palavra de Deus. O que nos dá vitória? É a luz, é a revelação da palavra de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos de cara nova, né? Eu e as minhas mudanças. Como toda boa mulher, gosta sempre de estar mudando um pouco, em nome do Senhor Jesus. Mas, né, a mudança faz parte da vida, renovar faz parte da vida. Glória a Deus.
Nós estamos aqui nesse estudo de Gênesis. Amém? Você que acordou, eita meu Deus, acordei atrasado. Não, atrasado, quem chega atrasado é o diabo. Você chegou na hora certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses dias estamos aqui sem o nosso fundo musical, né? Eu estou aqui meia corrida, gente, sendo bastante corrido. Mas Deus está sempre no controle de todas as coisas, né? Precisei estar aqui em Aracaju, né? Em Socorro. Ontem nós já recebemos, deixa aqui mostrar para vocês, né? Quem já sabe, ó, já está aqui em nome de Jesus. Já está aqui, posso ouvir um glória a Deus? Quem sabe da novidade aí diz glória a Deus, já está na nossa mão. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus, amém? Quem já sabe vai dizer aí glória a Deus, glória a Deus. A vitória é nossa, já estamos com a chave na mão e vamos que vamos, em nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa, uhul, a vitória é nossa, aleluia. Então, abra aí a sua Bíblia em Gênesis, tá vendo aí, ó? Isso, glória a Deus, glória a Deus. Quem sabe aí, escreva aí, a vitória é nossa, oh, glória a Deus, né? Aleluia. Tudo tem um propósito, né? Deus, Ele nos fez esse tempo presente para estarmos aqui 5 da manhã e já conseguimos receber, deixa eu pegar aqui um apoio, já conseguimos receber aí, né, uma bênção do Senhor. Então é assim, a gente vai obedecendo a Deus e Ele vai nos surpreendendo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá? Em nome do Senhor Jesus, quem já chegou aí também, Nidinha, deixa eu ver quem mais chegou, irmão Valdir, irmã Mari, Lica, amém? Vai compartilhando aí e vamos aqui, deixa eu colocar meus auxiliares aqui para me ajudar, em nome de Jesus. Então estamos aqui nessa caminhada, nessa trajetória, com o Abrão, né? Estamos nessa trajetória cristã, nessa trajetória de fé com Deus, e Abrão foi um escolhido por Deus daquele tempo, porque Deus viu ali em Abrão, ele vai olhando quem está com o coração voltado, que ama a Deus, que quer fazer a vontade dele. Então, Deus encontrou Abrão e lembra do chamado dele, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, Deus tem lugares, irmãos, né? Ele tem promessas, Ele tem bênçãos que Ele quer nos mostrar. E como é que nós vamos descobrindo o que Deus quer para a nossa vida? Andando com Ele. Então, Abrão estava andando com ele. Nós aqui estamos andando com o Senhor. Quando você resolve todos os dias meditar na palavra do Senhor, você resolveu andar com Ele. Amém? Então, aqui em Gênesis capítulo 16, e ontem foi forte, né? Quem estava aqui foi forte, forte, forte mesmo, né? A aliança que Deus fez com Abrão. A oferta, a consagração de Abrão, né? Aquilo que Deus fala no nosso íntimo, coisas particulares, né? A entrega dele diante do altar do Senhor. Então, nós temos que entender isso, e quando a gente entende, a gente vai andar por fé e vamos ser surpreendidos. Mas vamos lá, versículo 1 de Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha
uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então, vamos lembrar aqui, ele ainda não tinha gerado, né? Ele não tinha filhos aqui ainda. Mas lembra que Deus já tinha falado com ele, mandado ele sair lá da tenda, né? A tenda representa a nossa visão limitada. Deus estava falando para ele, você está com uma visão limitada, sai da tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você vai conseguir contar as estrelas, pois essas estrelas, elas representam o número, né, de filhos que você terá. Então, era infinito, não é isso? Então, Deus já estava declarando, e aí depois Deus, ele declarou o que iria acontecer, né, com a geração, até a quarta geração, Deus mostrou tudinho aqui. Então, ele tinha que ficar o quê? Firme na fé. Aí mostra aqui que a Sarai, ela ainda não tinha gerado, mas a promessa já tinha sido feita. Então, entenda. Deus te deu uma palavra, de uma promessa, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei. Tem coisa que demora, tem coisa que não demora, mas você volta lá naquela promessa. Por isso que é bom que quando você tá lendo a Bíblia e Deus fala assim, ó, isso vai acontecer. Amém? Anote dia e anote hora. Porque quando você entrar em juízo com o Senhor, o Senhor disse aqui, está escrito, no dia tal, na hora tal, eu estava com o Senhor e o Senhor disse que isso aqui ia acontecer. Amém? É assim que a gente anda. Por isso que você tem que estar aqui na palavra do Senhor. Aí ele tinha uma serva Agar, né, que era chamada Agar, que ela era egípcia. Por quê? Que uma serva do Egito estava trabalhando na casa, né, para a família do Abrão. Estava sendo aí a dama de companhia aí da Sarai, né? Por quê? Porque lembra, quando teve a primeira luta, a primeira fome, ele desceu ao Egito e Deus, mesmo na terra, né, que não era para ele estar, mas Deus abençoou, porque ele tinha a bênção, ele tinha as promessas. Então, mesmo num momento difícil, mesmo ele ainda tendo tomado um caminho de prova, Deus o abençoou. Deus transformou maldição em bênção. Então, ele estava ali, ele tinha uma serva lá na casa dele, que se chamava Agar. Vamos lá? E aí, o que a Bíblia nos mostra? Versículo 2. E disse Sarai, não foi Deus, né? E disse Deus é uma coisa. E disse o homem, né? O seu vizinho, a sua mãe, o seu tio, a sua prima, o seu irmão. E disse o seu irmão em Cristo é outra coisa. E disse Deus é uma coisa. Aí você dá ouvidos e fica firme. E disse outra coisa, você vai orar a Deus. Olha, fulano falou isso e isso. Mas ele não fez isso. E nós somos assim, né? Nós deixamos que a palavra dos homens, a palavra da mulher, a palavra, ela vá acima do que Deus falou. Então, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor, olha, colocou a culpa no Senhor. O Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de quem? De Sarai, né? E ouviu Abrão a voz de Sarai. E ouviu Adão a voz da Eva. Só que Deus já tinha falado com ele antes. Veja que Deus se antecipa das situações, irmãos. Deus até sabe o que vai acontecer. A tentação vai vir. Esse aqui era o momento da tentação. Quando a Sarai, ela começa a ter uma ideia para dar um jeitinho para que a bênção, a promessa se cumpra. Então ela disse a ele, olha, deita com a minha serva
Diga misericórdia. Tem que estar atento, irmãos, tem que estar atento. Porque as ideias, para que a gente venha acatar, ela não vem nem de longe. Ela vem de um povo bem confiável, de um povo bem perto. Porque a Sarai era a esposa dele, né? Era a mulher dele. Então, era bem confiável. No versículo 3, assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então, nesses 10 anos, né, que ele estava habitando na terra, ele se deitou com a egípcia, mas não porque ele quis. A ideia foi da esposa, né? Passando por cima da promessa de Deus. Ele então entrou, versículo 4, entrou a Agar e ela concebeu. Veja, diga misericórdia. Irmãos, o diabo é astuto, né? A egípcia, e olha, como é que ia ser algo de Deus, ele gerar, né? Ele entrar, ele ter ter uma noite com uma mulher que não era do povo de Deus. O Deus que já tinha provado a ele que o casamento era sagrado, que ele não deixou não deixou Sarai dormir lá com o povo do Egito. Será que Deus precisaria que ele dormisse com Agar? Amém, irmãos? Então, às vezes a gente esquece, né? Nunca esqueça da sua caminhada com o Cristo, daquilo que Deus já fez. Deus não precisa de jeitinho, Deus precisa de fé. Amém? Irmã Adelmo também já entrou aí, irmã Silvânia. Olha, irmã Débora, Deus abençoe, minha querida. Em nome do Senhor Jesus. Então, Deus não precisa de jeitinho, Deus não precisa das nossas ideias. Eu vou ajudar, Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da sua obediência. Deus precisa que você agarre com fé aquilo que Ele disse que ia fazer. Amém? Muitas vezes, quando você vai ajudar, você vai atrapalhar ou pior, vai retardar, ou pior, às vezes até perde a bênção. Misericórdia. Amém? Ou atrasa. Irmã Kátia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ou perde a bênção, tá bom? Porque você tentou ajudar e não era para ajudar. Era para você deixar Deus, o próximo passo viria da boca de Deus. E aqui veio da boca da esposa. E aí, queridos, o que aconteceu? Ele foi e dormiu, né? E logo ela o quê? Concebeu. O diabo aproveitou a oportunidade. Epa, vou aproveitar aqui. Aí ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha aí, a Sara, ela arrumou o problema. Amém? Ela queria uma solução. E ela arrumou, foi mais problema. Porque Agar se viu grávida, se viu gestante, do filho que eles queriam, que, entre aspas, era o filho da promessa, né? Ela era estéril, não pôde, mas eu pude, e eu estou gerando o filho da promessa de Deus, né? Olha como o diabo, ele contorce as coisas, né? Então, eu estou esperando o filho da promessa de Deus. Eu vou dar esse filho o meu senhor Abrão. E a Sara começou a ser desprezada. Ela estava começando a colher o resultado daquilo que ela imaginou. Então, veja que o coração do homem é enganoso. Amém? É enganoso. Foi engano de Satanás na vida dela.
E aí o que acontece? Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua, ele foi bem enfático aqui, né? Tua serva está na tua mão, o problema é teu. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos, não foi teus olhos que te enganou? Então faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. Então vê, quem procurou o problema foi Agar? Não foi. Foi o Abrão? Não foi. Foi a própria o quê? Sarai, com uma ideia que veio, né? E aonde o Abrão errou aqui? Deus já tinha se antecipado. Quando ele estava triste, ele foi orar a Deus, porque ele era um homem de Deus. Ele foi falar assim, olha, tudo que o Senhor tem me dado, o Senhor tem me prosperado tanto, eu tenho envelhecido, faz tanto tempo que o Senhor disse que eu ia ter filhos. Será que tudo que eu tenho, o meu servo, né? O servo da minha casa, o mordomo da minha casa, é que vai herdar? E Deus disse, não é ele que vai herdar. Você vai ter filhos. Aí foi quando ele disse, ó, sua visão está limitada. Levanta, vai lá para fora. Eu quero te mostrar algo, porque eu vou fazer coisa extraordinária. Mas não, ele não repreendeu a Sarai. Ele acatou o que a carne disse, que a pessoa na carne disse. Porque quem era servo assim, que tinha comunhão, era quem? Era Abrão. Quem tinha promessa? Era Abrão. Quem tem a promessa? É você. Para quem que Deus falou o que vai fazer? Foi para você. Se alguém vem falar para você assim, não, então vamos fazer desse jeito. Não, Deus, ele já declarou. E o que ele falou, ele é fiel para cumprir. Amém? Em nome de Jesus. Quando ele diz que vai fazer, né, uma coisa nova, e que desta coisa virá luz, então aguarda, porque a coisa é nova. E se vem de Deus, é coisa grande. Se Deus falou, ele vai cumprir. Amém? Se Deus falou, ele vai cumprir. Preste bem atenção. Não entre nas artimanhas. Ela arrumou o problema a desprezou, começou, né, a alfinetar, a trazer desconforto. Gente, a bênção de Deus, ela vem, ela nos alcança, e a bênção, irmãos, né, ela enriquece e não vai te acrescentar dores. Amém? Então, o que ele fez? Não foi tu que arrumou o problema? A serva não é tua? Então, minha querida, agora te vira aí. Te vira, faça o que você quiser. Só que ela ficou, né, tão chateada. E quando a gente, né, faz aquilo que não é de Deus, a pessoa começa a ficar chateada e começa a alfinetar, irmãos, o problema que eu trouxe. Então ela começou a alfinetar, começou, né, a maltratar a Agar. E foi de tal forma que a Agar, correu. Vou ficar aqui nada? Né? Essa mulher tá ficando doida. E ela saiu da presença dela, saiu da casa, foi, né? Saiu chateada, caminho errado, caminho errante. Versículo 7. Só que Deus estava no controle de todas as coisas. Versículo 7. E o anjo do Senhor o achou junto a uma fonte de água. Aonde, irmãos? No deserto. Junto à fonte do caminho de Sur. E disse a Agar, serva de quem? De Sarai. De onde vens e para onde vais? E ela, então o anjo disse a ela,
de onde vens, Agar? E para onde tu vai? Para onde você está indo, né? Que você está aqui no deserto, ainda bem que está perto de água, estava perto da fonte. Veja, nós precisamos estar perto da fonte da água da vida. Amém? Nós precisamos estar, mesmo que você tomou uma decisão errada, mesmo quando você está vivendo um momento de aflição, veja, ela estava no deserto, estava vivendo a situação, mas ela estava ao lado da fonte da água da vida. Você precisa estar aqui, ó, perto da fonte, para beber da água. Então, o anjo falou com ela, perguntou para onde é que tu vai? O que tu vai fazer? Que decisão você está tomando? Quem foi que mandou você vir por lá de cá? E aí, irmãos, né? Olha como Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te, olha, volta, eita, a tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei. Olha, quando a gente tem que prestar atenção. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente. Olha, Deus, o caminho que eles tinham tomado aqui, que Agar tinha tomado, ela atendeu. A gente tem que prestar atenção. Mas por que Agar, né? Ela não sabia. Agar, irmãos, ela estava na condição de quê? De serva, né? Ela era lá no Egito, ela era o quê? Escrava. E o escravo, ele tem que fazer o que se manda, né? O escravo, ele não faz o que ele quer, ele faz ali o que manda. O servo, né? A pessoa que ela está serva de uma situação, ela está como escrava, está presa. Então, ela tinha que fazer o que a Sarai ordenou, né? Ela ordenou. É aquela coisa, vamos partir para os dias de hoje. Existem situações que a gente vê acontecendo, que a gente fala assim, mas você podia ter evitado, você podia ter gritado, você podia ter saído. E só que quem estava falando com ela, ordenando a ela, era gente que estava acima dela. Nós vemos muito hoje abusos. Aqui foi um abuso de autoridade, né? A Sarai, ela tinha autoridade sobre a Agar. Então, a Agar também pensou que estava fazendo o quê? O que era certo. Mesmo estando de maneira desconfortável. Então, por quê? Porque alguém estava acima. Então, ela sofreu também um abuso de autoridade. Isso explica, na psicanálise, na terapia, a gente vai estudando casos e nós entendemos um pouco sobre abusos. Tem o abuso religioso, tem o abuso daquele que é o senhor, o pai, a mãe, né? Alguém de autoridade aí que abusa, né? Abusa na sua autoridade. E aquela pessoa que está ali, né, diante de uma autoridade, de alguém maior, essa pessoa acaba fazendo o que o outro quer que faça. Misericórdia, né? Então, nós vemos hoje crianças que são abusadas sexualmente, mulheres que são abusadas. Muitas vezes o seu abusador é aquele que tem autoridade. O marido tem autoridade sobre a esposa. Não é isso? Filhos, né? Eles estão debaixo da autoridade de pais.
um avô, uma avó, alguém mais velho, é uma pessoa de autoridade, é uma pessoa maior. Às vezes, nas igrejas, por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus, porque tem coisas que não é de Deus, e você tem que orar a Deus, porque às vezes, por exemplo, eu sou pastora, e eu tenho as pessoas que, né, as pessoas me têm como uma pessoa de quê? De autoridade. Mas a minha autoridade, ela não pode passar daquilo que Deus, ele ordena, daquilo que está fora da palavra de Deus. E tem muita gente, não, o pastor é um homem de Deus, a pastora é uma mulher de Deus. Ele me mandou fazer dessa forma. Por ser homem de Deus, mulher de Deus, ser autoridade, eu vou fazer, mesmo achando que isso está errado. Mesmo achando que isso não é de Deus. Aí eu te pergunto, mais vale obedecer a quem? A Deus ou ao homem? Então, aquilo que não é de Deus, está fora da palavra de Deus, vá orar a Deus. Amém? Por quê? Porque senão vai colher consequências. Então, ela estava aqui colhendo uma consequência. Por quê? Porque a autoridade de Sarai estava acima dela e ela mandou com que ela deitasse com o Abrão e ela concebeu. Mas ela estava como escrava, tá bom? Como serva. Então tem que prestar bastante atenção. Por isso nós temos que ler a Bíblia, por isso nós temos que nos colocar diante de Deus, para fugir de situações que não provêm de Deus. Glória a Deus. Maria Ângela, ore por minha filha. Daqui a pouco a gente ora, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Mas mais vale, sabe? Gente, a gente passa uma vida toda. Quem anda comigo, assim, que eu vou ministrando a palavra? Gente, a gente precisa assumir a nossa posição em Cristo. Tem gente que ele não lê a Bíblia, tem gente que ele não cresce espiritualmente e passa uma vida toda pedindo oração para outras pessoas. Eu falo muito, quem está aqui comigo, né, sabe. Pode até dizer um amém aí. Sabe por que a gente está na palavra de Deus? Para a gente se aproximar de Deus. E Deus, em certas circunstâncias, Deus quer ouvir a sua oração, né? Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você seja obediente para ele poder te ouvir, te honrar a sua oração. Porque senão a gente passa a ser aquele crente na porta de Formosa que não entra na presença de Deus e não ora. Aí passa a vida toda. E às vezes passa a vida toda pedindo as mesmas coisas. Por que será que Deus não atendeu ainda? Será que Deus quer ouvir você? Né? Às vezes você já pediu oração para homens e mulheres, né? De todo jeito. Porque tem gente que em todo lugar fica ali. Fulano, ore por mim. Fulano, ore por mim. Fulano, ore por mim. E às vezes a situação é a mesma. E se a situação é a mesma, tá corriqueira, é porque Deus quer te ensinar. Aí Deus nem ouve o outro. Não, deixa que no deserto eu quero ensinar esse meu servo, essa minha serva a depender de mim, a orar. Amém? Então tem coisas, não é que eu não vou orar não, viu, irmã? Mas tem coisa que Deus deixa lá para a gente crescer. Para a gente entrar no nosso quarto. Amém? Entra no quarto e feche a porta. Chegou a hora de você falar com Deus. Voltando aqui. Deus estava falando aqui, o anjo de Deus estava falando aqui com Agar, que estava onde? No deserto.
ela estava provando de algo sobrenatural, porque Agar, ela é do Egito, e no Egito eles servem a deuses estranhos. Mas como ela passou a ser serva de Abrão e Sara, de Sarai, o próprio anjo de Deus estava falando com Agar, alguém improvável. Então, se ele está falando com alguém que veio lá, né, da terra do pecado, que nem crê, ele não vai falar com você? Que um dia confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eita glória, vamos lá. E aí o anjo, irmãos, né? Ela respondeu que vinha fugida, eu fugi da face de Sarai, a minha senhora, alguém que tem autoridade sobre mim. Então disse o anjo do Senhor, versículo 9, torna-te para a tua senhora, humilha-te, né? Faça ali o que você tem que o quê? Fazer. Você não veio para ser serva dela, então você vai voltar, né? E você vai se humilhar diante dela. Versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, mas eu estou falando com você que eu vou ser com você nessa situação, né? Não foi você que criou, mas eu vou ser com você nessa situação. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Por quê? Porque, né, de maneira tortuosa, descendente de Abrão. Então, Deus tinha que proteger aquela criança por Abrão. No versículo 11, disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Amém? Então foi um particular com Agar. Por isso que tem que aprender a orar, porque o Senhor está vendo a tua aflição. E o Senhor vai ouvir a voz da tua oração, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Então, e veja uma coisa, nesse tempo não teve revelação. O próprio Deus revelou, né, até o nome da criança. Olha, vai se chamar Ismael. Em nome de Jesus, nós temos que prestar atenção. Deus fala tudo. Vai se chamar Ismael. Um dia uma irmã era empregada doméstica e ela tinha uma habilidade muito grande em fazer quitutes, né, salgados, bolo. E no final de semana ela vendia muito ali para a vizinhança. E como empregada doméstica, ela tinha sonhos, né? Já que eu já estou fazendo essa clientela, ela pedia a Deus, Deus, me mostra um ponto, eu vou montar uma lanchonete, eu vou fazer isso, assim, assim, assim. Esse era o plano dela. Ela procurava servir a Deus, ia lá na igreja dela, sofria na casa que ela trabalhava, né? Então, importunação do dono da casa, ela era muito amiga da dona da casa, mas o esposo da dona não valia nada, né? Sabe aqueles casamentos tortuosos que a mulher é crente, aí vai casar com alguém do Egito, e esse alguém do Egito, né, não vale um conto, porque não teme a Deus, né? Então quer fazer as coisas tudo errado. E daí ele queria, né, ter caso com a empregada. Só que a empregada era mais de Deus, né? Elas eram companheiras de fé, era mais de Deus do que a dona da casa. Porque a dona da casa ganhava muito, gente. Era infiel. Quando casou com esse caba do Egito, ou seja, essa pessoa que não respeitava a Deus. E a primeira coisa que ele disse para ela, olhe, o dinheiro era dela, ela ganhava mais que ele. Não sei nem o que o cabo fazia, né? Aquela coisa, não, Deus mandou esse tortuoso, mas eu já ganho bem mesmo, né? O que eu ganho já é o suficiente para nós. Aí, né, encontra aí confusão pelo meio do caminho. E o cabo logo que casou disse a ela,
Ó, você não vai ser mais dizimista não, hein? Você não vai dar dinheiro na igreja não. E aí, meu irmão, ela ganhava muito bem. Enquanto ela era fiel a Deus e andava nos caminhos do Senhor, Deus ia prosperando. Deus ia prosperando. O apartamento que ela tinha era dela. Deus ia prosperando. Quando ela ouviu a voz do homem, né, a voz, né, do próprio diabo, nesse caso, porque foi contra a palavra de Deus, ela obedeceu. Está parecendo, né? Um Abrão. Obedeceu a voz da Sara, né? E aí a vida dela, ó, irmãos, mas ficou de tal forma que a empregada que era de Deus, companheira na fé dela, né, tinha que emprestar dinheiro para dar passagem. Olha só, irmãos, né? O patrão dependendo do funcionário, funcionário de Deus, funcionário fiel a Deus, tudo que colocava a mão era abençoado. E aí esse cabra, esse enviado aí, né, tumultuou a vida da mulher e queria tumultuar o restante da casa, a empregada. E a empregada de Deus, Deus dava, sabe? Ela saía daquela situação e ela já estava planejando a Deus, eu vou abrir uma lanchonete, vou sair daqui. Por que ela permaneceu ali naquele trabalho, mesmo tendo que lutar, que fugir? Por quê? Porque ela tinha 2 filhos, filhos pequenos, e ela tinha filho, mãe solo, tinha que trabalhar. E mesmo sendo, irmãos, olha, mesmo você, ela conheceu Jesus aí pelo caminho, mas se posicione. Mesmo você, eu vim de um caminho errado e errante, eu sou uma mãe, né, solteira, uma mãe solteira, uma mãe que teve filho fora do casamento, se posicione. Não é por isso que você vai ser capaz na mão de ninguém, ser humilhado por ninguém. Você encontrou Jesus, Jesus acerte os seus caminhos e ande na presença de Deus, porque Deus vai te honrar. E Deus honrou essa irmã, conheci ela há muitos anos, né? Fui pastora dela por uma temporada, uma das igrejas que eu passei aí, e Deus honrou a vida dela hoje é bem abastada. Só que ela queria, no íntimo dela, ela queria abrir uma lanchonete, porque... E sabe o que Deus, num dia de culto, usou até um missionário. Ela era de outra congregação, como acontece muitas vezes, mas assistia muito missionário. E passou a ser, e Deus chamou ela, né, para ser patrocinadora. Ela era fiel lá na igreja dela, tudo direitinho, mas chamou ela para ser patrocinadora. E aí, quando chamou ela para ser patrocinadora, mandou ela patrocinar um salão de beleza. Aí o que tem? Comida com cabelo, né? Comida com cabelo. Dá até um nó na cabeça da pessoa. Aí ela falou com Deus. E Deus deu a ela o nome. Você vai patrocinar um salão de beleza com um nome. O nome é Plenitude. Plenitude, não sei se é Plenitude Salão de Beleza. Eu sei que é Plenitude. O nome. E aí, irmãos, ela ficou, meu Deus, eu quero abrir uma lanchonete, porque eu sei fazer salgado. As minhas coxinhas vendem como o quê? Minhas empadas vendem como o quê? Aí Deus diz, é um salão. E o nome desse salão é Plenitude. Então, irmão, Deus, ele fala, ele dá nome, ele mostra o lugar. Glória a Deus, ele mostra tudo certo. Tá bom? Aqui, né? Ele falou com a própria H, mostrando, ó, o nome dele vai ser Ismael. E ele vai ser grande também, viu? Ele vai ser grande. Ele diz aqui, olha, versículo 12. Deus ouviu a aflição da serva. Nós já estamos terminando. Versículo 12. Ele será homem bravo. Eita, né? Homem bravo. E a sua mão será contra todos. Então já veio, né? Já desde a concepção, irmão. Eu sou assim, olha, ele veio, como ele nasceu fora daquilo que eu falei. Ele vai ser um homem bravo, ele vai ser um homem que vai ser contra todos que vierem na frente dele. Misericórdia, misericórdia, né? Quando a gente gera aquilo que não é de Deus, o problema é grande.
e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és Deus da vista, né? O Deus que a gente vê. O Deus que a gente vê. Comunhão com Deus, o Deus que a gente vê. Tem gente que só vê Deus através dos outros. Ela viu Deus. Amém? Você precisa ver Deus. Eu preciso ver Deus. Preciso ter comunhão com Deus. Resposta direta de Deus. Então, ele diz aqui, olhe, tu és Deus da vista, que a gente vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Então, ela estava contando a experiência. Eu olhei para aquele que está vendo, me vendo. Ela não conhecia Deus, irmãos. Ela cresceu aprendendo a ver os deuses de barro, né? Os deuses, né? Deus Sol, Deus Lua, Deus não sei o quê, né? Os deuses criados pelo homem. Mas ela estava vendo o Deus verdadeiro falar com ela ali, né? E aí, irmãos, de revelar coisas sobre ela, sobre o filho que ainda estava no ventre. Olha, ele vai ser homem bravo. Ele vai ser contra tudo e contra todos. E todos vão ser contra ele. Os irmãos dele vão ser contra ele. Então, olha dizendo, né? Para nós hoje vendo aqui. Ele estava dizendo, ele vai ser contra os irmãos, ou seja, né? Os filhos de Abraão. Bem-vindo à guerra Iraque. Amém? Iraque contra Israel. E aí vai indo um monte de situação que a gente vive hoje. Olha aí, irmãos, o pecado se perpetua. No versículo 14, por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome de seu filho que tivera a Agar, de que, irmãos? Ismael. Olha aí a confirmação. O nome dele vai ser Ismael. Quem deu um nome ao filho não foi Abrão? Foi Abrão que deu o nome. Aí a Sara, nossa, bem que o Deus dele, a Sara não, Agar, bem que o Deus dele disse, porque eu não revelei o nome que eu ouvi lá no deserto. Deus fala, irmão, Deus fala, em nome de Jesus. Deus confirmou na boca de Abrão. Ismael nasceu. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém? Então ele já era velho, mas é o Abrão que deu ali para Agar esse filho, né? Essa semente que não era para ser assim. Então, irmãos, nós temos que entender. Deus, ele quer ouvir a sua oração. Ele está assistindo ali a sua aflição. Ele quer ouvir o seu clamor em nome de Jesus. Ele quer ouvir a sua voz. A Agar estava lá no deserto, tinha sido, né? Ela sofreu o abuso de autoridade, fez aquilo que a serva, que a patroa mandou. E estava pagando, né, uma consequência, um peso lastimável. Não aguentou a pressão, foi para o deserto. E quem está assistindo tudo? Deus. Ela estava lá no deserto do lado, né, da fonte da água. Então, se você está no deserto aí da vida, se você está aí tendo a consequência de atos que você cometeu fora da vontade de quem? De Deus. De Deus. E tem gente que tudo imputa a Deus, mas não foi da boca de Deus que você ouviu, não foi ali na palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus ele vai à frente, vai endireitar este caminho. Por ela estar do lado da fonte, Deus mandou ali um anjo
para mostrar que ela tinha que voltar. Amém? Ela tinha que se humilhar. Então, às vezes a gente tem que voltar, irmãos, né? Pedir até perdão, pedir graça, pedir misericórdia. Mas ela estava ouvindo a voz de quem? De Deus. O filho dela não nasceu no deserto. Deus mostrou o nome. Falou como ia ser o futuro. Seria um futuro danoso aí. Então, eu quero que você aprenda. Isso aqui é para mim e para você, no versículo 16. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Está no deserto, tem problemas? Beba da água da fonte da vida, porque Ele vai mostrar o que você deve fazer. Aprenda a entrar no seu quarto, ao invés de passar a vida toda, né? Eu tenho alguém de autoridade, ontem eu falei sobre isso. Eu tenho alguém de autoridade sobre mim. Eu tenho meu pastor, sempre tive pastor, estou debaixo da autoridade dele. Mas tem coisas, irmãos, que eu não peço oração. Eu oro. Eu peço a Deus a resposta. Deus usa, né, na boca de quem Ele quer, Ele te dá a resposta. E a resposta tem que ser em conformidade com a palavra dele. Aí você vai lá e confronta ali a palavra, aí veio ali de Deus para você, marque dia e marque a hora que você recebeu aquela resposta. Glória a Deus, porque o que ele pede, tem gente que ele pede para o homem, aí ele cruza os braços. Fulano está orando por mim. Não vai orar não, meu irmão. Ah, não, meu pastor está orando por mim, minha pastora está orando por mim. E aí tome-lhe deserto, nada de resposta. Sabe por quê? Tem coisa que Deus, né, a gente ora, é claro que Deus vai ouvir a nossa oração. Mas tem coisas que Deus não vai fazer, não. Por quê? Por que eu estou passando isso aqui? Porque Deus quer que você ore, que Ele vai falar para você. Ele quer que você vá lá para a Bíblia, que Ele vai falar para você. Em nome do Senhor Jesus, simples assim, né? Comunhão com Deus. Então nós aprendemos aqui, né? Que a Agar estava lá no deserto, junto da fonte, e ali ela recebeu a direção de Deus. Volta, se humilha diante da tua, né? Da tua patroa, que eu vou ser contigo. O que você está gerando, né? Vai ser homem, vai se chamar Ismael. Ele vai ser um homem valente, um homem bravo. Bravo. Mas eu vou ser com ele também. Não era a minha vontade, mas eu vou ser com ele também. Vou corrigir esse negócio aí. Amém, irmãos? Então vamos aprender a depender de Deus um pouquinho. Agora tem situação que é uma situação, né, bem delicada. A gente precisa de alguém conosco de oração. Aí eu preciso do meu pastor. Mas, irmão, em tudo, como eu disse ontem, tem gente que tem um resfriado. Pastor, ore por mim que eu estou resfriado. Ai, meu Deus do céu. Pastor, ore por mim por isso, 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 ore por mim. Não, gente, pelo amor de Deus. Amém? Então, entra no teu quarto, fala com Deus, que Ele vai te mostrar o que Ele está fazendo nesse deserto e vai te dar coisa grande, vai te dar bênção grande, que Ele é um Deus de intimidade. Foi por isso que eu vi esse Deus de Abraão. Eu vi esse Deus, ela se surpreendeu e ela veio e fez conforme a palavra de Deus. Amém? Deus de intimidade, Deus de intimidade. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vemos, ó Pai, que quando a pessoa, ela faz algo fora do contexto, fora da tua vontade, ela vai, infelizmente, ter uma colheita embaraçosa. E foi assim que a Sara teve uma colheita embaraçosa. Por quê? Porque ela teve a ideia de ajudar no plano de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo essa falta de visão espiritual, essa falta de crescimento espiritual, essa dependência
da carne, dependência somente de homens. Meu Pai, o Senhor muitas vezes quer ouvir a nossa oração. O Senhor muitas vezes, meu Pai, nos ensina que nós temos que ser obedientes, que o Senhor não precisa de ajuda, mas precisa de obediência e fé. Obediência e fé para que o milagre aconteça, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que já caiu no laço passarinheiro, aquele, meu Deus, que está no caminho tortuoso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda opressão, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que veio, que não procede de Deus, que está atrapalhando, que está causando dor na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, está repreendido, amarrado, anulado, aniquilado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, os olhos estão sendo abertos, Pai, e o Senhor quer ouvir a nossa oração. Faz com que essa pessoa entenda que nós estamos aqui do lado da fonte da água da vida, para que a gente venha crescer, venha despertar, venha entrar no templo, venha entrar de pé no templo e vencer as lutas e as adversidades, porque o Senhor é o Deus que tudo vê, é o Deus que tudo opera, e operando o Senhor, ninguém impedirá. Então, abençoa o dia desse meu irmão, dessa minha irmã. Meu Deus, quem vai trabalhar, meu Deus, faça ele frutificar. Quem vai ficar em casa também, que frutifique debaixo da graça, debaixo da unção do Senhor, porque está cuidando do bem mais precioso que é a família. Então, abençoa, Senhor, abençoa essas mulheres, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Move o coração de cada um, conforme o Senhor revelou aqui, e que eles andem debaixo da graça, debaixo da unção, porque o que vem do Senhor tem nome e tem, meu Deus, propósito. Ismael veio com nome e o Senhor mostrou o propósito da vida dele aqui na terra. Então, Pai, o que vem do Senhor para a nossa vida tem nome e tem propósito. E ele seria grande. Não era a vontade de Deus, mas ele seria grande pela promessa que ele tinha feito a Abraão. Deus deu promessa a cada um de nós. E o Senhor faz coisas grandes que ainda nós não vemos, mas cremos em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia de bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Almir, irmã Nidinha, eu acho que é... E a Dil, né? A Dil. Irmã Mari, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem um dia de bênção. Olha, Loena, Deus te abençoe, Loena. Deus te abençoe, irmã Maria. Aquela que pediu oração, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus filhos. Creia, esse deserto não é o teu lugar, em nome do Senhor Jesus. E Deus já falou com você. Entra aí no quarto, mulher de Deus, que Deus tem coisas maiores para fazer, mas ele quer ouvir a tua oração. Ele ouviu a aflição da H. Ele está vendo sua aflição, mas ele quer que você entre nessa peleja em nome do Senhor Jesus, porque ele é Deus de vitória. Olha, fique com Deus. O dia hoje já começou corrida. Deixa eu correr que tem muita coisa para viver, muita coisa de Deus em nome do Senhor Jesus. Acompanhe aí as nossas redes, compartilha essas mensagens, amém? Em nome do Senhor Jesus, porque tem coisa grande acontecendo, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa, né? O que eu passei, né? E não importa o que viveu, em nome do Senhor Jesus, mas o que importa é que nós vencemos, amém? Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.